Em inelegibilidade, né? Muitos se perguntam quem poderia herdar o capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele se mantenha inelegível. Seria Pablo Marçal? Bom, a Justiça Eleitoral de São Paulo acaba de tornar Pablo Marçal inelegível por 8 anos. O empresário foi condenado por abuso de poder político e econômico na campanha eleitoral de 2024 à Prefeitura de São Paulo. Essa ação foi ajuizada por adversários e aceita pela primeira zona eleitoral da capital, mas essa decisão ainda cabe recurso. Informação que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News. Você, Mota, Pablo Marçal está inelegível por 8 anos, medida e decisão tomada pela Justiça Eleitoral, mas sempre reforçando, claro, decisão cabe recurso. Esse é o resumo do Brasil, onde tudo pode e vai ser judicializado. Eu não vou entrar aqui no mérito do comportamento do candidato. Eu acho que do ponto de vista político-eleitoral ele cometeu graves erros. Achei aquela live que ele fez no final, uma live com a pessoa que ele atacou gravemente durante toda a campanha. Achei aquilo sem pé nem cabeça. Isso aí, nada disso interessa. Quem tem que julgar isso é o eleitor. Não são pessoas não eleitas que interpretam uma legislação extremamente complexa e que iniciam processos sujeitos a todo tipo de decisão, recurso. Isso não é forma de você levar uma disputa eleitoral. Os candidatos no Brasil ficam reféns desse mecanismo. Você nunca sabe quando você vai ser acusado de alguma coisa, quando você pode perder o seu mandato por alguma doação que você recebeu, que foi mal interpretada. Então, eu acho isso um absurdo. Eu acho que a decisão sobre o comportamento do candidato, se ele deve ou não ser eleito, né, salvo casos óbvios de crimes, de coisas extremamente graves, eu acho que isso aí tem que ser decidido pelo eleitor na hora do voto. E as ações que provocaram a Justiça Eleitoral foram ajuizadas pela coligação encabeçada pelo PSOL e também pelo PSB, uma outra sigla de centro-esquerda. Você, Dávila, como avalia a decisão da Justiça Eleitoral que torna Pablo Marçal inelegível por 8 anos? Bom, primeiro há um longo caminho ainda para ele se tornar inelegível. Nós sabemos que cabe recursos. Eu concordo com o Mota, mas na verdade é o eleitor que deve decidir. Mas há regras claras do jogo. Você não pode usar um documento falso, você não pode fazer falsas acusações. Isso são acusações graves, que você não precisava nem de justiça eleitoral, você podia entrar na justiça comum contra uma pessoa que faz isso. Então, uma pessoa que recorre a documentos falsos para dizer que é verdadeiro, depois não é bem assim, mostra, sim, algo preocupante. Isto deve ser levado à justiça. E se não é justiça eleitoral, uma justiça comum. Então, sim, o eleitor tem que ter opinião final, mas também nós não podemos tolerar esse tipo de coisa, porque senão, nessa toada que nós estamos indo, daqui a pouco vai ser um festival de horror, de acusações falsas, e isso acaba, sim, anuviando o processo eleitoral e confundindo ainda mais o eleitor, ao invés de dar escolha clara ao eleitor. Então, eu entendo que é o eleitor que tem que fazer a sua escolha, mas também tem limite. E o limite é não usar meios ilegais para tentar passar uma realidade que não é bem aquilo. Só uma informação, a gente não tem o detalhe do despacho, viu, Dávila? Eu, pelo menos, não tenho aqui, mas a nossa produção está levantando, mas sabemos que ele foi condenado por abuso de poder político e econômico. E a gente fica em dúvida se tem a ver com o laudo falso apresentado, mas me parece que tem mais a ver com o impulsionamento dos vídeos. Então é importante a gente também trazer, mas a informação destacada aqui pela produção, que acabou de me passar, ele foi condenado por venda de apoio político durante a campanha, teria prometido gravar vídeos de apoio a candidatos a vereador que fizessem transferência de Pix no valor de R$5 mil para a campanha dele. Para o juiz
Eleitoral que tomou a decisão, a postura do candidato configura conduta altamente reprovável e viola os princípios da legitimidade das eleições. Beraldo foi o primeiro a identificar, trazer essa notícia para a gente, né, Beraldo? Pablo Marçal era apontado como um dos possíveis sucessores, né, ou aquele que poderia herdar parte do eleitorado de Jair Bolsonaro, caso ele não conseguisse reverter a inelegibilidade. Agora, Marçal também inelegível. Pois é, acho que a eleição do ano que vem vai terminar por WO, candidato. Vão ter os candidatos aí populares, com chance de ter uma votação expressiva, vão ser impedidos de concorrer. Mas vamos agora falando sério, né? O que é o fenômeno Pablo Marçal na política? O nome de Pablo Marçal, ele entra no cenário político em 2022, onde, a princípio, ele se lança como um candidato a presidente da República. Ele começa a ser falado em outros ambientes, que não aquele do seu público ali, primeiro, pessoas muito empolgadas com ele, com as suas técnicas de coach e tal, dizendo que vai todo mundo ficar rico. E aí ele sai desse universo mais limitado e amplia o seu alcance através de uma candidatura, uma campanha que acabou sendo uma campanha para deputado federal. Só que, ao vencer essa eleição de deputado federal em São Paulo, se não me engano, ele teve 290 mil votos, por algum motivo que eu já não me lembro mais, ele teve a sua candidatura impugnada. E ele sequer recorreu, ele simplesmente apagou no dia seguinte da eleição todo o conteúdo político e continuou tocando a vida dele. Quando chega em 2024, ele, que gostou da divulgação que a política, que uma campanha política trouxe a ele então se lança num partido pequeno como candidato a prefeito de São Paulo numa eleição onde havia um espaço aberto. Por quê? Porque o grande nome da direita brasileira, né, da oposição à esquerda, vamos colocar dessa forma, era Jair Bolsonaro, que se comprometeu a apoiar um candidato que não era identificado com o público que gosta de Bolsonaro. Era uma venda difícil para o ex-presidente, o próprio Partido Liberal, que tem ali um número imenso de deputados, congressistas, políticos em geral, que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, percebendo esse cenário, Pablo Marçal começa a voar nas pesquisas, porque ele acaba concentrando a figura de outsider que o público estava buscando consumir. Ele não queria, havia uma parte muito grande do público que não queria um prefeito conectado à esquerda brasileira, até porque Guilherme Boulos, naquela situação, ele tinha ali uma série de eventos da sua vida política e de militância que construiu em torno dele uma imagem de risco à institucionalidade, a questões que são muito caras à população de São Paulo. Então, o Pablo Marçal vai e entra nesse vácuo. Só que, ao entrar nesse vácuo, o grande fenômeno que para mim tem importância, Caniato, é a rapidez com que o público que apoia há muitos anos o ex-presidente Jair Bolsonaro migrou para apoiar Pablo Marçal, a ponto de candidatos a vereador e a vereadora que eram ali vistos como do núcleo de Bolsonaro não tardaram a abraçar Pablo Marçal. E aqueles que abraçaram tiveram uma votação muito expressiva, enquanto outros que não fizeram a mesma coisa acabaram ficando de fora. Então, Pablo Marçal se tornou este fenômeno, mas provou que a presença de Jair Bolsonaro numa disputa não é um elemento que anula os demais. Por isso, começou uma grande disputa e uma briga por esse eleitorado. E agora, curiosamente, temos as duas figuras que estavam no ringue justamente incapacitadas nesse momento, pelo menos, de disputar as eleições do ano que vem. Pois é, você mencionou aquela situação que envolveu Pablo Marçal quando tinha vencido o pleito a deputado federal. Parece que foi um problema com a entrega de documentos para o Tribunal Regional Eleitoral. Então, havia um problema, um trâmite burocrático. Por essa razão,
ele teve o registro de candidatura negado pelo Tribunal Superior Eleitoral, na figura, inclusive, do ministro Ricardo Lewandowski. Agora, Mota, o Beraldo fez uma brincadeira, mas muito oportuna, né? Quando ele menciona que nas eleições do ano que vem, possivelmente, a gente vai observar um candidato vencendo por WO, né? Quando os adversários não se apresentam à disputa. Enfim, claro que é uma situação engraçada aqui, mas é preciso olhar para as muitas figuras de um mesmo lado do espectro político que estão inelegíveis, né? Ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, Paulo Marçal, que muitos apontavam como um possível herdeiro do capital político de Jair Bolsonaro. Enfim, de que maneira esses movimentos acabam beneficiando algumas figuras que vêm sendo apontadas como possíveis candidatos à presidência da República em 2026 pelos partidos de centro-direita e de direita? Eu acho que essa situação não beneficia ninguém, Caniato. Eu acho que os candidatos da direita, os potenciais candidatos, têm mérito suficiente para ganhar suas eleições sem precisar de nenhuma ajudinha de movimentos que têm pouca coisa a ver com democracia e Estado de Direito. Eu quero voltar no comentário do Dávila. O Dávila está certo quando ele diz: se alguém cometeu alguma coisa errada grave, alguma providência tem que ser tomada. É para isso que existe uma coisa chamada justiça. Se o sujeito, na campanha eleitoral, cometeu um crime, tem a justiça criminal. Ele é processado e condenado. Agora, essa história de você ter uma justiça só para cuidar das eleições, né? A notícia que eu recebi aqui foi a mesma que você disse aí. A pessoa foi condenada, né, por abuso de poder econômico. O que é abuso de poder econômico? Como é que se qualifica isso? A gente já viu diversas situações no Brasil nos últimos tempos, onde, eu vou ter cuidado com as minhas palavras aqui, mas pessoas que tiveram uma grande quantidade de votos viram o seu mandato evaporar por causa de uma decisão judicial. Foi assim com o deputado Fernando Francischini, né? Foi assim com o Deltan Dallagnol. Tem vários casos aí. E vários outros deputados que foram ameaçados, que receberam avisos: olha, vamos abrir processo contra você. Isso, me desculpe. Ou o eleitor é soberano ou a gente não está numa democracia. As pessoas podem argumentar: não, Mota, então vamos esquecer democracia, vamos passar por um outro sistema de tutela, vamos ter os guardiões, os mentores, né, que vão zelar pelas escolhas do povo. Quando o povo estiver fazendo escolha errada, indevida, os guardiões interferem, tudo bem. Agora, não vem chamar isso de democracia, porque a democracia é do governo do povo, pelo povo, para o povo. Não é um governo, não é um sistema onde você faz campanha, recebe milhares ou milhões de votos, e aí sai uma decisão judicial dizendo: perdeu, acabou, você não tem mais mandato. Não pode ser assim, obviamente, né? E como eu já falei aqui, quem não foi candidato não tem essa experiência. A quantidade de regras, de regulamentos, de determinações que você, quando é candidato, tem que obedecer, é uma quantidade infinita. Eu me arrisco a dizer que se alguém quiser achar alguma coisa errada numa campanha política, qualquer uma, você acha. É um santinho que estava com um tamanho um pouquinho maior do que deveria ser, é uma palavra que você falou num comício, é alguém que te emprestou o carro e aí isso não foi colocado. Imagina, você é candidato, não sei se as pessoas sabem disso, você é candidato, aí você usa o seu carro para fazer campanha, você tem que declarar como a sua doação para a campanha a gasolina que você botou no seu carro. Então, o resultado é esse. Eu não entro no mérito do comportamento desse candidato. Se ele fez alguma coisa errada, o Dávila está certíssimo. Que pague por ela. Agora, não ficando inelegível. Que pena é essa, ficar inelegível? Se ele produziu um documento falso e acusou alguém falsamente, isso há crimes descritos no Código Penal, né? Injúria, calúnia, difamação.
Ele tem que ser condenado e cumprir a pena. Agora, tudo no Brasil agora torna o cara inelegível. Fez alguma coisa que não, né, violou a lei potencial ou imaginária, inelegível. Isso não pode, gente. A gente não pode achar isso uma coisa natural. A notícia em destaque: a Justiça Eleitoral torna Pablo Marçal inelegível por 8 anos por abuso de poder político e econômico. Para fechar você, Davila. O Mota tem razão. Nós não podemos caçar o direito de escolha do eleitor, a não ser em casos que cometam crime, na justiça é julgado e, evidentemente, aí na lei hoje existente de ficha limpa, uma pessoa que foi condenada na justiça não pode disputar a eleição, mas é pela justiça comum. Não é um tribunal que pode decidir se um candidato eleito pelo povo pode exercer ou não o poder. E o Mota descreveu bem aí exemplos absurdos que ocorreram recentemente. E precisamos lembrar um outro aqui, Mota, que foi o caso do senador Sérgio Moro. Quase perdeu o mandato por tal do abuso do poder econômico. Felizmente a justiça agiu de acordo com a lei e não de acordo com a visão política dos juízes e permitiu que Moro continuasse a exercer o seu mandato e ele eleito legitimamente pelo povo do Paraná. Então, nós temos de deixar a responsabilidade do eleitor fazer escolha. E aqueles que cometerem crimes, esses sim têm que ser julgados, condenados e hoje, de acordo com a lei existente, ficha limpa, não poderão concorrer à eleição. Mas isso não é uma decisão de um Tribunal Superior Eleitoral. É a decisão de uma justiça comum que barraria uma eventual candidatura. Agora, quem é soberano é o eleitor. A gente vai seguir monitorando, acompanhando essas movimentações. Quer fechar você? Rapidinho, Mota. Para dizer que eu esqueci de mencionar outro caso, que foi o da Carla Zambelli, que teve o seu mandato cassado, lógico, cabe recurso, mas teve o mandato cassado porque cometeu o uso indevido dos meios de comunicação. Olha, o uso indevido dos meios de comunicação e, de novo, abuso de poder político. E se a Carla realmente perder o mandato, como os votos dela deixam de ser contados, eu acho que tem mais 2 ou 3 deputados que também vão perder os seus mandatos, né? Inclusive o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é um deputado assim, muito acima da média dos nossos parlamentares. Eu tinha esquecido de mencionar isso. Tá certo. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações. Pablo Marçal até aqui não se pronunciou. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação.